estaria talvez mais disposto a ajudar. Certas coisas na nossa educação deixam a desejar, mas educação formativa do aluno, na criação do cidadão, nessa questão de, muitas vezes abandonados nos processos educacionais, de cumprir o dever, aquele indivíduo que é capaz de pegar o papelzinho de bala e botar na lata do lixo na esquina, que é capaz de virar a água que ele achou no terreno. Não, não fui eu que botei, dane-se. Não, não é assim. Você tem que aprender cedo isso. Então, essa política de educação deve ser um pouco mais ampla do que a educação formal nós estamos tendo hoje em dia. Ou de gestão. Gestão. Aí estourou a crise. Se eu sou um gestor digno do nome, se eu estou exercendo um mandato, se eu estou organizando a vida social, se eu me dei o topete de chegar a um cargo em que eu me disponho a organizar a vida social, eu tenho que saber com quem eu falo, a hora que eu busco ajuda. É com Davis? É com Bel? É com Pedro Paulo? Quem é que vai me ajudar? Eu não vou montar um time de futebol e vou chamar um técnico para dirigir a equipe. Eu vou chamar o goleiro, vou chamar o futeboleiro, quem que entende de futebol. Não vou chamar o corpo técnico do Estado-Maior da Polícia Militar. Pode ter vários esportistas, mas eles são, sobretudo, policiais militares. Eu não vou fazer a mesma coisa no supermercado. Então, esse gestor precisa ter uma visão ampla. Ele precisa ter assessoria. Ele precisa saber buscar essa assessoria onde ela seja adequada. O Conselho está fazendo um papel neste momento aqui, procurando cumprir um papel na área educacional, trazendo pessoas que sim entendem da matéria para falar sobre elas. E eu tenho uma outra pergunta aqui, que vem de Goiânia, do João Maurício. Mesmo agora, realmente, a população não tem como evitar a epidemia. Tem, não tem? Ouvimos a opinião do Oscar Berro. Eu gostaria de ouvir a opinião do Mercadante e depois complementada aqui pelo Deide, vai fazer aquele fechamento dessa ideia. Em algumas matérias na televisão, eu coloquei que na área de atuação onde eu tinha meu projeto em Vila Isabel, a pedreira praticamente acabou com tudo, né? Eu disse uma frase. Aqui no meu condomínio, pelas minhas inspeções, todo dia é dia D, todo dia é dia de combate. Eu fiz essa frase, eu formulei essa frase, criticando o dia D, que pontuou um dia para mobilização, né, de toda a rede, no caso, rádios, televisão. Então, no dia 20 de novembro, começava o dia D. No 20 de novembro, já se perdeu a guerra para conter endemias, conter casos, surtos e epidemias de dengue, uma região já endêmica, né, do estado do Rio de Janeiro. Eu vejo que é possível, sim, né, o Estado, o papel do Estado como gestor, né, dando subsídio para a população, buscando apoio dos conselhos regional de administração, regional de biologia, federal de administração, federal de biologia, de farmácia, de medicina, todos os conselhos unidos, juntos, para que possamos passar a informação para todo o corpo técnico, né, desses profissionais, e esses profissionais serem multiplicadores de informação dentro da área onde atuam, dentro do seu condomínio, dentro do seu trabalho, como o professor Pedro Paulo, gestor hospitalar, comentou, a importância de se eliminar os criadouros dentro do próprio hospital, porque o hospital recebe pessoas com infecção por dengue, né? Ele não pode servir de infectar mais pessoas, porque se tem mosquito, se tem a Aedes aegypti na área hospitalar, isso acontece muito, você vai num hospital público, a cisterna que não é feita a limpeza e desinfecção. Público e privado também. com certeza. Também. Mas o privado é mais controlado pela Visa, né? Pelas Visas, né? Já o público,
eu vejo que não tenho assim um pouco mais de deixar ou dar uma arrumação no dia. Vamos arrumar no dia para receber a visa que está marcado hoje. Já no hospital particular é aleatório. Vamos lá no hospital. E acontece muito isso. Não, as vigilâncias sanitárias, elas agendam antes, mas eu acho que não deveria agendar. Eu acho que não deveria agendar, acho que tem que pegar de surpresa mesmo, porque as pessoas têm que ver a fotografia da problemática e não dar uma maquiada. Né? Então, o que eu falo? Eu vejo que para um plano contingente, nós temos que aproveitar nesses 25 anos as experiências que foram bem-sucedidas em todos os estados do Brasil e criar um protocolo, criar uma situação para quê? Para reduzir o número de casos de dengue por ano, impedindo epidemias. A gente não vai acabar com os casos de dengue, porque a região já é endêmica, só eliminando o vetor, zerando o vetor, abaixo de 1%, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Até 1% tem transmissão de dengue. Até com 1% tem transmissão de dengue. É sério. Ô, David, se você gostaria de fazer um comentário? Sim, eu estou aqui porque eu acredito que é possível, sim, acabar com a epidemia de dengue. Eu acredito que eu falo por todos aqui na mesa. Né? É possível. A gente falou muito aqui de educação, formação. A gente viu o Pedro Paulo falando que ele ficou sensibilizado e isso moveu a ação, que a ação envolveu todos os âmbitos, inclusive gestor e político. E dengue, o combate à dengue tem que ser cultural. Tem que ser mesmo, a gente falou da criança, né? Antes, algum tempo atrás, eu ouvi as pessoas falarem, mas como que um bichinho que está na água pode sair voando e me picar? E hoje a população já sabe isso. Então, dengue, o combate à dengue é informação, é educação. E às vezes eu acho que o povo brasileiro, de tanto ouvir falar, se acostuma com aquilo. Banalizou. Não acostuma, e o negócio ficou banalizado, né, como está falando, e as pessoas esperam. As pessoas esperam quando começam a ver, a gente vê, morreu alguém na minha vizinhança, está morrendo do lado dos meus vizinhos, a pessoa começa a se preocupar. Então, a população ela tem que se envolver nessa luta contra a dengue, não ficar só esperando outros âmbitos como políticos, o poder público atuar, mas a população ela tem que atuar e tem que ser cultural no Brasil. Acontece precisamente isso, estamos de acordo. Essa educação permanente, colocada, uma política educacional mais ampla e mais efetiva, vai levar a mudanças culturais. Vai. Tanto o padre ensinou o pessoal a fazer pelo sinal da Santa Cruz, olhar para o céu, que o cara, não, eu sou ateu, e olha para o céu para falar em Deus. Pô, e ele sabe que não está ali em cima, penduradinho, mas ele olha. Então esse negócio cultural deve penetrar. E eu vou finalizar esse bloco aqui com uma resposta curta e rápida ao nosso amigo aqui que pergunta: os senhores concordam que os hospitais e clínicas devem ser geridos somente por administradores? Só lembrar que a profissão de administrador, como qualquer outra, não é panaceia. Pode ter um administrador, deve haver um administrador hospitalar em cada hospital, mas quanto a geri-lo, há que ver na prática. Prosseguimos? Muito bem. Então nós vamos entrar no bloco 2. Esse bloco 2, ele foi bem concebido, porque ele vai falar precisamente na atuação do gestor. O gestor na prevenção e enfrentamento das crises. Já foi dito aqui, logo no começo, que uma epidemia é uma crise em si mesma. Então, eu vou abrir aqui com o meu grande coordenador da Comissão de Saúde sobre essa questão de crise e o papel do gestor, porque vai haver campo para os colegas aqui também apresentarem a sua visão. Eu sou coordenador adjunto, eu sou subordinado aqui ao professor Jacaúna, né? Eu queria fazer uma observação que eu acho importante, eu acho que é considerável,
que ela está relacionada ao fato de que sempre quando ocorrem as epidemias, a população mais atingida, e principalmente a população mais pobre, que é a que usa os serviços públicos, que é ao lado dela que nós, administradores, temos que estar posicionados, as pessoas que, principalmente as que precisam de acesso aos serviços de saúde, eu acho que a grande dificuldade está em relação aos grandes hospitais, os hospitais públicos de maneira geral, os grandes hospitais que ficam sobrecarregados, porque é naquele momento que a população recorre aonde existe uma porta aberta para que ela possa ser atendida. A gente não segue aquela lógica de que a população vai seguir de maneira hierarquizada, vai buscar as unidades de saúde de maneira hierarquizada. O Oscar Berro fez uma observação importante de que a visão é hospitalocêntrica, mas em determinado momento a população só consegue visualizar o hospital como uma alternativa. Ela vai buscar o atendimento onde é possível. Então, onde está a luz acesa e tem gente, é exatamente isso. Então, eu acho que a grande preocupação aí é sobre os efeitos que são gerados a partir da crise, que é a superlotação dos hospitais. O Rio de Janeiro, o programa é nacional, e vocês podem, com certeza acompanharam que o Rio de Janeiro ele passou por uma crise muito grande em função disso. Então, eu queria colocar que a atuação do gestor está no enfrentamento, exatamente, de um problema que existe de maneira extremamente séria, que é o fato de você ter uma população muito grande recorrendo aos hospitais, quando, na verdade, você estava preparado para atender uma população muito menor, um número muito menor de pacientes, em situações aí que a demanda triplica. Então, eu acho que o gestor ele tem que estar preparado numa situação em que já se projeta uma crise, ele tem que estar preparado para a possibilidade dele ter que receber uma demanda excessiva e muitas das vezes de pacientes que só contam com aquela unidade de saúde para recorrer. Enfatizar mais na prevenção e menos no enfrentamento da crise, né? Exatamente. A ordem é essa, prevenir. No caso de ser inevitável, fazer com que você esteja preparado para receber essa demanda e ao mesmo tempo, influenciar dentro do teu campo de atuação como gestor para que haja o menor número de óbitos possível havendo uma crise como essa. É basicamente isso. Foi dito aqui, pelo Oscar Berro, algo muito importante. Nós temos tido em muitos lugares do Brasil, nos outros lugares, uma visão hospitalocêntrica da saúde. Então, depende, eu me lembro, há alguns 50, 60 anos, o Brasil faltam hospitais, porque não sei o que, falta de hospitais. E fazer um hospital seria a solução de todos os problemas da saúde. Isso se dizia abertamente em 1946, 50, por aí, naqueles tempos, quando nem o Oscar Berro era nascido, apesar de ter uns cabelos grisalhos. Mas acontece que nós precisamos do equipamento urbano hospital, necessitamos do centro de saúde hospital, do centro educacional hospital, precisamos do hospital. A clínica, a UPA, o que seja. Agora, o que nós não podemos é centrar toda a concepção da política de saúde em torno da construção de hospitais. Aí eu acho que nós temos um erro. Mas a função do gestor na prevenção e enfrentamento dessas crises, na sua opinião? Primeiramente, prevenção. Eu trouxe algum material que eu tenho que correr muito rapidamente para mostrar. Primeira coisa, se todos nós, né, classe média, classe alta, né, e pessoas com uma baixa renda, né, tiver a consciência, né, de, nos locais onde armazenarem suas águas, evitar o acesso da fêmea do mosquito,
né, dentro desses locais, caixas d'água, cisternas, bombonas, né, nós eliminamos a proliferação nesses criadouros.